Fala galerinha do YouTube, galerinha do IGTV, do Instagram, como é que vocês estão? Eu estou bem aqui, né, falando com o professor Gregory, profissional de educação física. Vamos para o último tema, que se chama força de potência ou força de velocidade. Se você ainda não é inscrito, para você ajudar o nosso canal, é uma trabalheira editar aqueles vídeos, se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo durante toda a semana que irá ter um tema diferente e venha com a gente para você querer aprender e otimizar os seus treinos em relação às preparações físicas. Ok? Galera, os livros que estarei utilizando hoje estarão aqui comigo, dois livros ótimos. Um se chama Anatomia da Pliometria, né, onde ele demonstra diversos tipos de exercícios, quais musculaturas estão sendo utilizadas, mas lembrando, para um bom treino pliométrico, o que importa não é você saber a musculatura, mas sim o movimento que você está trabalhando, se ele é específico ou se ele não é específico. Bom, trazer o mais próximo da sua realidade. E o segundo é um livro que eu não via nas faculdades, não é muito convencional, descobri pesquisando, lendo seus resumos e também li ele inteiro. O livro tem em torno de 400 páginas, mas é um livro ótimo para quem quer trabalhar com atletas. Bom, se chama Pliometria, Saltando Longe com Treinamento Pliométrico, um Guia Prático, de Nélio Alfano Moura, mestrado. Foi um ex-técnico da Seleção Brasileira de Atletismo quem escreveu. O outro são pesquisadores ingleses. Galera, estarei abordando aqui a respeito do treinamento de força rápida, porém, num treinamento de força rápida não existe apenas a pliometria para ser trabalhada, existe também um trabalho com halterofilismo. O que seria usar halterofilismo? Seria, para ser mais específico, o LPO, levantamento de peso olímpico, e com trabalhos com peso do próprio corpo nós temos a pliometria, né? Eu irei colocar um vídeo da Parkour SBC que irá acontecer logo aqui, este vídeo aqui. E bom, vamos falar um pouco sobre cada ramo aí. Lembrando que o LPO não é tanto a minha área, tá bom? Comecei a treinar agora, praticamente, o LPO. Usar um pouco mais a fundo, né? Nunca foi, desde a minha época da faculdade, eu nunca me aprofundei tanto, né? Então sempre estive mais aprofundado no lado da pliometria e trabalhos com carga, mas não com carga voltado para o LPO. Utilizam desde o que é um trabalho completamente diferente do que um trabalho pliométrico. Mas, dependendo do tipo de trabalho que você for feito, você mesclar aí com alguns exercícios, tem como você colocar eles em uma sessão de treino apenas, né? Meio confuso, não? Mas é assim mesmo quando trata de treinamento. Conceito de força de potência ou força de velocidade. A potência, ela é nada mais nada menos constituída de P é igual a força vezes velocidade, que é o que vai estar na minha thumbnail, que vai ser um balãozinho. Ou seja, quanto maior for a sua velocidade de execução, maior for a carga que você estiver carregando, maior será a sua potência. Mais alta a carga, mais alta a velocidade, maior será a sua potência gerada em cima dessa determinada quilagem ou desse determinado peso corporal que você está utilizando. Mas existem, lembrando, dois tipos de trabalho de potência, o qual você consegue priorizar, o qual você não consegue. Qual você consegue priorizar. Você pode priorizar a potência e o trabalho de velocidade, que é o que ocorre com indivíduos que, como por exemplo, tem saltadores em altura, e eles não são indivíduos grandes, tá? Diferente dos corredores de 100 metros, porque os corredores de 100 metros, ao contrário do que muitos pensam, que quanto mais rápido, melhor, não. Quanto mais força eles tiverem, quanto maior a sua força máxima, mais explosivo eles são, ou seja, mais rápido eles são. Então ele está mais relacionado à força. Saltadores em altura, quanto maior a sua velocidade, quanto melhor aquela sua passada, melhor será o seu salto. Ou seja, maior será a altura com a qual eles conseguirão fazer com que essa velocidade seja transformada em uma força de potência para que eles possam saltar mais alto. Então, quando que é caracterizado esse movimento de potência, né? Quando que é caracterizado exercícios pliométricos, que são um dos melhores meios para poder trabalhar a sua potência? Ou eles são executados de forma contínua, ele pode ser tanto de forma aeróbica ou de forma anaeróbica, alática, tá? Como de forma aeróbica, normalmente são exercícios de corrida, ou também vai depender de qual a sua, como que eu posso dizer, da forma de como o profissional de educação física prescreveu para você. Mas um dos melhores exemplos de exercícios pliométricos, o qual é de forma aeróbica, é a corrida de rua. Corrida, o trote. Que é a corrida é nada mais nada menos do que se você for analisar, uma sequência de salto. E isso é caracterizado como uma pliometria, que ocorre o ciclo de alongamento e encurtamento da sua musculatura que está sendo trabalhada, né? Quando, na hora que ocorre o contato com o solo, ocorra essa queda, né? Na hora que você está vindo para ocorrer o contato, você está realizando a fase excêntrica do movimento. Ao mesmo tempo... Vamos parar com isso que tá feio pra caralho! Continuando.
No momento que você está realizando aquela queda, como por exemplo na corrida, na hora que você está realizando aquele momento da passada, na hora que você vai entrar em contato com o solo, ou num salto de, quando você está em amortecimento, você vai realizar aquele momento que você vai amortecer o salto, isso se chama fase excêntrica do movimento, ou seja, a sua musculatura ela vai estar alongando, mas tem um determinado tempo específico para essa musculatura poder acumular essa energia e contrair de forma isométrica. Se eu não me engano, ela dura até 2 segundos, ou muito menos, né? Alguns artigos aí dizem que dura em torno de 1,25 e tem atletas que conseguem realizar de 0,25 segundos, tá? Você tem que realizar esse contato de forma rápida para já poder se transformar de forma excêntrica para concêntrica. E isso é caracterizado como um treino de pliometria. Então, ele alonga e contrai. É o ciclo de alongamento e encurtamento. Então, ele alonga na fase excêntrica e encurta na fase concêntrica, né, fazendo com que gere uma potência para você realizar determinado movimento, tá bom? É isso que ocorre dentro do treinamento pliométrico. Caso contrário, se não houver esse ciclo de alongamento e encurtamento, você não estará trabalhando potência, você está trabalhando apenas um movimento, tipo, está apenas pulando. Caso contrário, agora falando de forma fisiológica, na hora que ocorre esse alongamento, na hora que ocorre essa contração, se a sua musculatura não realizar essa fase concêntrica, ela vai estar contraindo. Se ela não ocorrer essa fase concêntrica, né, que seria a contração muito forte, uma contração muito forte mesmo, ela se dissipa em calor. Você amorteceu pra nada, né? Aí, ó, pra vocês prestarem atenção, o trabalho de força máxima, na hora que você faz essa fase excêntrica, ele serve para que você já mande aquela coordenação intermuscular, que é quando na hora que a sua musculatura ela faz a fase excêntrica, na hora que você tem um contato com o solo, com algum objeto, ele já contrai o máximo de unidades motoras para você desacelerar, para depois você conseguir explodir com esse máximo de unidades motoras ou recrutar cada vez mais. Vocês verem como a força máxima ela anda junto ali com a força de potência, né? Massa muscular, muita massa muscular atrapalha? Cara, depende. Tem modalidades que exijam que você tenha bastante massa muscular, existem modalidades que não exijam que você tenha bastante massa muscular. Começar pelas que exijam que você tenha bastante massa muscular. Não ser um bodybuilder, né? Não treinar hipertrofia, mas você precisa ter um trabalho de força bem consistente ali, né? Desde que você saiba qual angulação trabalhar, com qual período trabalhar, como trabalhar, qual exercício trabalhar, qual membro em específico, né? Bom, tem toda essa análise aí de movimento. Então, as modalidades que precisam: corrida de curto alcance, né? Ou seja, 100, 200 metros. Caso vocês não saibam, o Usain Bolt, ele é um dos atletas mais fortes, sim, mais fortes. Não, mas ele é rápido pra caramba. Lembra que eu falei no começo? Para você ser um corredor, você não tem que ser veloz, tem que ser o mais forte, o corredor mais forte, que é o mais veloz. Lembrando, quanto maior a sua força, a sua velocidade, melhor é a sua potência. No caso do LPO, você precisa ter uma grande quantidade de massa muscular. Ou seja, eles também devem trabalhar muito em cima do treino de força máxima e do treino de força, de hipertrofia e força máxima. Também, praticantes de parkour também tem que ter uma determinada quantidade de massa muscular para poder aguentar os impactos, para poder fazer esses saltos reativos, né, chamado de counter movements ou contra-movimentos, né, que é um dos exercícios pliométricos ótimos aí também. Determinados lutadores de algumas lutas, tá, não são todas. E atividades que não precisam ter tanta massa muscular assim seriam praticantes de esgrima, alguns praticantes de boxe. Eles não precisam ser você não precisa ter uma massa muscular tão densa, assim, tão grande assim, para poder seja determinante para a sua modalidade, entendeu? Eles só precisam ter uma potência em determinado local, diferentemente do parkour, que você precisa ter tanto o membro inferior quanto o membro superior potente, e o seu core também tem que ser potente por conta de movimentos rápidos e precisos, entendeu? Eu não estou querendo falar nada sobre você tem que fazer cravado. Não estou dizendo isso, estou falando em relação a a quantidade de saltos que você vai fazer, ao tipo de movimento que você vai fazer, tá bom? Em relação às intensidades dos exercícios, eu vou deixar bem aqui, tá bom? Aqui mesmo, os tipos de intensidade de exercícios, tá bom? Em relação ao treinamento pliométrico. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo e volta para poder analisar, pois os exercícios pliométricos eles seguem sim uma determinada gradatividade para que você possa evoluir, né? Então, se a sua modalidade exige que você realize salto, por exemplo, saltadores em altura, salto triplo, parkour ou corrida, a todo momento você vai estar trabalhando o salto, mas você tem que saber dosar essa quantidade de salto ao longo do ano ou ao longo da sua season, né? Que seria até o período da competição. Então a intensidade ela vai pode ser mensurada por contatos ou até mesmo pela plataforma de força, que é onde ela diz o quanto de força máxima, de força reativa você está conseguindo produzir. Né? A partir do momento que o atleta não consegue mais produzir essa força tão forte ou essa força reativa tão rápida,
você não precisa continuar executando o exercício, você já cancela, já entra em fase de descanso. E aí você inicia uma outra série ou passa para o próximo exercício. Né? Normalmente os exercícios de intensidade alta, os descansos são bem longos, eles podem ser desde 4 minutos até 10 minutos por aí, né? Porque envolve trabalhos com carga alta, envolve trabalhos com carga alta e saltos, né? Dependendo se você passar aí, cara, você pode até ter uma tendinite, né? E isso não é uma coisa que demora não, para trabalhos de saltos tem tendinite é 1, 2 assim, né? Se você não tem um descanso adequado, né? Que nem muita galera do parkour aí acaba tendo tendinite quadricipital, pata de ganso, enfim, muitas outras aí. Em relação ao calçado, o calçado também interfere nos seus treinamentos, né? Ou seja, quando você está começando um período básico, assim, preparatório geral, o calçado, normalmente os atletas usam calçados com a sola mais grossa, para depois ele ir trazendo para um calçado com uma sola mais específica da sua modalidade, né? Vai afinando a sola, que nem aquelas sapatilhas de cravo que tem os corredores de 100, 200 metros, né? Então começa talvez com tênis de corrida, que o solado é bem grosso, né? Que tem uma quantidade de tecido maior, né? Porque lembrando, o tempo de contato com que você se mantém no solo é importante. Então, como no início do período preparatório eles estão fazendo um preparo mais leve, então eles não precisam se preocupar tanto assim com a velocidade de contato, então eles usam um calçado um pouco mais grosso, talvez para proteger as articulações, né, a região de membros inferiores. Mas depois que vai começando a vir para um período competitivo, específico, pré-competitivo, competitivo, eles começam já a afinar um pouco mais a sola. Como eu posso utilizar isso no parkour? Você pode começar treinando lá no período preparatório geral, tá, com tênis com a sola um pouco mais grossa, talvez um rebook. E depois, quando você for começar a vir para um período mais que você vai especificar mais os seus trabalhos, você pode ir afinando a sua sola. Ou seja, você pode vir trazendo para um all-star, para uma chuteirinha, para um rainha, né? Mas isso aí vai dependendo da pessoa. No parkour eu prefiro muito treinar com a sola um pouco mais grossa para poder proteger o pé, porque você trabalha em determinadas superfícies diferentes, você nunca se sabe o que pode acontecer ali. Então, quanto melhor a proteção para o seu pé, né? Por isso que para toda pessoa eu não recomendo de início o rainha, porque a pessoa está aprendendo a saltar, não sabe amortecer. Muitos dizem que a pessoa tem que sentir dor, eu tenho que sofrer para poder aprender a fazer o movimento aí, mas não, eu sou do contra. Eu prefiro muito que a pessoa aprenda o movimento correto através da sola grossa, para depois ela não ter alguns problemas futuramente, né, visando o longo prazo e não visando o curto prazo. Dentro de um trabalho pliométrico, você tem determinados tipos de equipamentos que você pode utilizar, mas lembrando que esses equipamentos são caros, você não encontra em qualquer academia por aí, então você vai utilizar desde aquelas caixas, né, caixas pliométricas, que são aquelas caixas quadradonas que vai de 30, 40, 50, 80, 60, tem diversos tamanhos, né, para essas caixas pliométricas. Existem pequenas plataformas também, tem plataformas de LPO que eles utilizam também para fazer o salto, são plataformas grossas, que são todas, tem uns esqueletos fortes por dentro. Você pode usar desde colete de peso, kettlebell, halteres, barras, milhas, trenós, né, até aquele trenó grandão que eles usam no CrossFit para poder empurrar. Existem diversos tipos de trabalho qual você consegue colocar sobrecarga, mas lembrando que a sobrecarga ela não pode ser grande, né? A sobrecarga ela vai desde 30%, dependendo da sua modalidade, até 90%, que é onde entra mais aí o LPO, que eles usam trabalhos de velocidade alta. Então, desde 30% até 90%, mas alguns estudos, né, demonstram que se você acrescentar pelo menos 5% do seu peso corporal em determinados trabalhos de força, eu digo isso dentro da pliometria, tá? Você consegue realizar alguns exercícios legais, mas tem um porém. No exercício pliométrico, ou você aumenta a quantidade de contatos solo, ou você mantém a quantidade de contatos dos exercícios e coloca uma carga. Ou você tira essa carga e aumenta a quantidade de contatos com o solo, né? Você começa com 50, 80, 100, se eu não me engano chega até 200, que é a quantidade máxima de contatos, mas vai depender se você não tem predisposição a ter tendinites, né? Dentro do parkour, como que eu posso aplicar isso? Cara, o parkour em si ele já é um treinamento pliométrico, então já envolve muito salto, bastante contato com o solo, desde fases excêntricas e concêntricas. Você pode utilizar ele a todo momento nos trabalhos pliométricos, só tem que saber quando encaixar corretamente, porque olha pelo lado bom, você não vai precisar pegar carga. Ou, dependendo do trabalho que você for fazer, você vai precisar pegar carga sim. Se você quiser melhorar sua potência, você vai ter que trabalhar com cargas altas, né? Desde agachamentos, você pode fazer alguns cleans, alguns snatches, alguns terras, né? Alguns supinos, mais arremesso de medicine ball. Isso vai de acordo com o que o seu preparador físico prescrever para você. Mas lembrando que você tem que ter um local adequado, não é qualquer local que você consegue ter determinados equipamentos para conseguir realizar um trabalho de pliometria. Lembrando que é um trabalho não é muito comum, tá? É mais utilizado por atletas que estão em preparação para competições,
né? Lógico que atletas não estão preparados para competições. E pode ser usado ao longo do ano, tá bom? Dentro do parkour. Desde que você respeite esse progresso. Vai desde contatos baixos até contatos altos. Vai depender muito de, como eu te disse aí, que o seu preparador físico vai preparar para você. E isso é tudo a respeito, tá bom? Um treinamento pliométrico, de força de velocidade, força de potência. Eu não falei tanto do LPO, mas alguns exercícios do LPO podem ser utilizados sim, para ser combinados. Chamamos de treinamentos de contraste, podem ser combinados com exercícios de pliometria para poder ter uma melhora aí na sua potência, melhora na consciência corporal. Lembra, relacionamento, coordenação intra e intermuscular em relação à melhora do movimento, em relação à noção espacial. É um treinamento que tem que ser individualizado sim, tá bom? Tomar cuidado também com tendinites. Normalmente o intervalo de descanso entre esse treino é de 72 horas, ou seja, você realiza ele 2 vezes na semana, ou até mesmo dependendo da intensidade, você realiza 1 vez na semana e dá um descanso bem longo aí, porque você vai sofrer um pouco. É um dos treinos, é o treino mais intenso que tem aí dentro das grades de força, né? E eu vou deixar também as grades de força aqui, ó, como segue as ramificações dela. Galera, espero que vocês tenham gostado, dê o like, se inscreva no meu canal, toda semana vai ter aí um vídeo diferente a respeito de treinamento esportivo. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Eu irei colocar aí nos meus stories qual será o próximo tema a respeito de treinamento esportivo ou treinamento do dia a dia ou para suas preparações físicas. O que vocês quiserem saber, pode perguntar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, valeu!